No vídeo de hoje a gente vai tratar sobre esse assunto da morte e o que acontece com os mortos. Então fica até o final do vídeo para você aprender um pouco mais sobre esse assunto. A paz de Cristo, meus irmãos, meu nome é Israel Fontoura e você está aqui no canal Reino de Deus. E hoje você vai aprender o que é a morte e o que Deus nos mostra na Escritura sobre esse tema. Mas antes de iniciarmos o vídeo, claro, eu quero pedir para você se inscrever, compartilhar e deixar o seu like, tá? Quero dizer para você que a apostila que nós vamos utilizar nesse vídeo, ela já está lá no canal Reino de Deus. Você vai clicar aqui no link que vai aparecer, você vai fazer um pequeno cadastro e aí você vai poder estar baixando essa apostila. E aí você vai poder usar essa apostila para os seus estudos, tá bom? Mas sem mais delongas, vamos iniciar o vídeo. São muitos irmãos que têm dúvidas sobre esse assunto da morte. E infelizmente muitas pessoas têm aí ideias diferentes umas das outras no sentido da questão da morte. Então, neste vídeo a gente vai tentar abordar de uma forma mais bíblica possível o entendimento sobre a morte, tá? É claro que a gente vai fazer esse estudo talvez em duas partes. No primeiro momento nós vamos entender, né, o local dos mortos, aquilo que Deus explica para nós neste sentido, e na segunda parte nós vamos estudar aquele texto que diz, né, que Jesus ele desceu até o lugar dos mortos e pregou os espíritos em prisão, tá? Então a gente vai entender, será que está falando que Jesus realmente desceu até os mortos? Ou será que é uma figura de linguagem? Tudo isso nós vamos entender. Então veja essa série de vídeos para você entender melhor. Primeira coisa que devemos entender, meus irmãos, que a morte é uma coisa normal da humanidade. Todas as pessoas morrem. Até mesmo Jesus Cristo morreu, mas foi ressuscitado, tá? Então uma coisa que nós devemos entender é que todos nós um dia passaremos pela morte, exceto aqueles que falam lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, né, que Paulo fala que nem todos dormiremos, ou 1 Coríntios capítulo 15 também, que fala que alguns não morrerão. Mas no geral, sempre da humanidade, todos os seres humanos morrem, os animais morrem, as plantas morrem. Então a morte é uma coisa normal do curso da vida nessa terra. Mas a grande realidade é entendermos aquilo que vai acontecer depois, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui nessa apostila, irmãos. Aqui eu separei alguns tópicos para nós vermos. E todos esses tópicos aqui, eles vão estar ligados com a morte aqui, perfeito? Então hoje nós vamos entender essa questão da morte como um todo. Nós vamos entender o local dos mortos, seja com consciência ou não, vai ser chamado de Sheol. Vocês vão entender minha posição aqui. Nós vamos entender a questão da dívida que existe, né, que vai levar você para a morte. Nós vamos entender a questão da serpente do império das trevas ou da morte, que está ligado com isso, e por fim nós vamos entender a ressurreição. Tá? Tudo isso aqui está dentro do contexto que nós precisamos entender, né, não é mesmo? Sobre a morte, tá? Sobre a morte. Mas essa que nós vamos estudar é a primeira morte, tá? Você precisa entender que existe a primeira morte, existe a segunda morte. A primeira morte é a morte que todos nós passamos. Todos os homens vão passar. Mas a segunda morte, nem todos os homens vão ser condenados. Então essa é a morte eterna, né? É aquela morte onde de fato o homem vai ser condenado diante do tribunal de Deus. Perfeito? E até mesmo a primeira morte vai se sujeitar à segunda morte, como a gente vai ver ainda nesse estudo. Tá? Então, irmãos, nós devemos entender que o lugar na Bíblia aonde é descrito como local dos mortos vai se chamar no Antigo Testamento de Sheol e no Novo Testamento de Hades. No Antigo Testamento você vai ter no hebraico e no Novo Testamento você vai ter no grego. Mas basicamente tratava-se do mesmo lugar. Os antigos hebreus eles chamavam, né, você vai ver muitas vezes as traduções na Bíblia, o Hades no Novo Testamento e o Sheol no Novo Testamento, às vezes você vai ver como expressões como abismo, como além, ou até mesmo como inferno, tá? Essa expressão inferno, ela é mal traduzida, apesar que ela traz um significado e define aquilo que nós devemos entender, que significa locais baixos, infernos, né? Inferno vem de inferno, que significa locais baixos, né? Profundezas, tem esse sentido. Quando, irmãos, nós olhamos o dicionário, nós vamos ter o seguinte significado para Sheol e Hades. Então, avançando um pouquinho aqui, deixa eu tirar aqui essa raiz dele. O termo Sheol, né, que às vezes vai ser lido como Seol, você pode ver aqui. O que é Sheol? Sheol, né, Seol, pode ser lido também, é o mundo inferior.
dos mortos. A sepultura vai ser traduzida às vezes como sepultura, ou inferno, ou mesmo como cova. É o mundo inferior dos mortos, né? Isso aqui é o que está no dicionário, repete às vezes. A definição do Antigo Testamento para a morada dos mortos, lugar ao qual não há retorno sem louvor de Deus, lugar para onde os ímpios são enviados para o castigo, o justo não é abandonado ali, referindo-se ao lugar de exílio, referindo-se à degradação da extrema do pecado, tá? Essa é a definição que você vai ter nos dicionários sobre Sheol. Eu sei que tem alguns irmãos aqui que de repente não concordam com a questão, não é mesmo, de uma consciência após morte, mas mesmo que você não concorde, ou mesmo que você concorde, eu peço para que você fique até o final do vídeo. Por quê? Porque mesmo você não concordando, vai ter alguns acréscimos para você que não concorda, tá? Nem todo estudo vai ser descartável para você, mas ainda assim eu peço com que você veja o estudo, tá? Tem muita coisa interessante aqui. Então a palavra Sheol, na verdade, ela vem de uma raiz, tá? Essa palavra Sheol aqui, ela tem uma raiz. E essa raiz vai dar para nós o sentido. Você vai ver que quando você entender o sentido da palavra Sheol, vai abrir muitas coisas, muito leque de coisas para você, tá? Então, na verdade, isso aqui nem uma apostila, é um mapa mental, né? Você vai poder fazer o download lá no canal Reino de Deus, que vai ter todos os detalhes, tudo certinho, e ele tá mais editadinho, com algumas coisas a mais, tá? Então, quando nós vamos vir aqui na raiz de Sheol, tá? Deixa eu fechar aqui o Hades primeiro, para não confundir as coisas. A raiz de Sheol, né, vai vir da raiz Shaal, que está aqui. Então, essa palavra Shaal, ela vai ter o significado de, preste atenção, perguntar, inquirir, pedir emprestado, pedir esmola, perguntar, pedir, pedir, um favor, emprestar, indagar, né? Inquirir, pedir esmolas e praticar mendicância. Infelizmente, irmãos, não é possível aqui botar todas as definições, trazer todas as passagens, o tempo não daria e também não seria possível devido à grande quantidade de textos para caber aqui nesse estudo. Mas eu quero que você lembre de quando for falar de Sheol, você precisa ver a raiz. Então, numa definição mais ampla, nós vamos ver que Sheol significa o mundo inferior, o mundo dos mortos, a habitação daqueles que morrem. Alguns vão entender como sendo um lugar, né, figurativo, onde as pessoas literalmente dormem, mas não há nada nesse lugar, e outras pessoas vão entender que é o lugar dos mortos, onde lá as almas, os espíritos dos mortos estão habitando. Mas o que você precisa entender é que o sentido mais amplo que nós vamos ver na escritura para o Sheol, que vem da raiz Shaal, significa aquele que pede, aquele que está sempre pedindo, né? Aquele que indaga, ou seja, que está procurando, que está querendo saber. Mas o principal aqui é praticar a mendicância. Então eu vou explicar para você nesse vídeo que o Sheol ele é um eterno mendigo, tá? Sim, ele é um eterno mendigo que está sempre pedindo, que está sempre inquirindo, e a gente vai entender isso logo mais. Ele está sempre pedindo, né, alguma coisa, que você vai entender logo mais. Tá? Quero dizer para você também que lá no canal Reino de Deus eu escrevi um artigo de 30 páginas só sobre esse tema. Então é importante que você vá lá e leia para complementar o estudo. Então você vai ter aqui um mapa mental, você vai ter o vídeo, ainda você vai ter um texto lá de 30 páginas para você ler, que vai acrescentar muito para sua vida. Você pode imprimir e pode estar lendo na sua casa mesmo, tá? Então aqui você tem essa raiz de Sheol, a raiz Shaal, e vai ser justamente significar aquilo que pede. Então às vezes vai estar ali pessoas praticando a mendicância, pessoas pedindo, pessoas tendo desejo de coisas. Então, basicamente, é como se Deus estivesse nos dizendo que o Sheol, ele pede, ele tem desejo, né? E a gente vai ver que ele sente fome também, tá? Então, é como se constantemente ele estivesse com fome pedindo comida. E aí você vai entender o que vai significar aqui, tá? E quando você vai para o Novo Testamento, veja, o Espírito Santo, ele vai inspirar os escritores do Novo Testamento a utilizar a palavra Hades. E essa palavra Hades no grego, ela tem um significado muito amplo. Tá, vamos entender aqui essa questão de hebraico e grego. Irmãos, quando Deus ele deu o Antigo Testamento para o povo hebreu, né, o Antigo Testamento vai ser escrito em hebraico. Por quê? Porque eram judeus, os judeus falam hebraico, com algumas partes de aramaico. Mas quando, ali mais ou menos uns 300 anos antes de Cristo,
400 mais ou menos, na época de Alexandre o Grande, aproximadamente ali, nós vamos ver que vai se difundir pelo mundo o helenismo, e o mundo agora vai passar a ter como sua língua padrão o grego, exatamente como é o inglês hoje, né, que tem como uma língua padrão que as pessoas precisam saber, naquela época era o grego. Então Deus vendo isso, Deus determinando isso, de que a língua do mundo deveria ser o grego, ele agora vai fazer com que as revelações, né, o Novo Testamento seja escrito em grego para que as nações pudessem receber. E Deus sabia que as pessoas elas teriam muitas, não é mesmo? Muitas influências da sua língua grega e de demais culturas, então ele vai utilizar elementos que lembram aquilo que as pessoas já conheciam, tá? Então a expressão Hades, lá no mundo helênico, no mundo grego, ela significava o mundo dos mortos segundo a mitologia grega. Então, quando Paulo e outros apóstolos pregavam para os gentios, veja, eles utilizavam a expressão Hades. Então ficava muito fácil da pessoa associar, não é mesmo, o mundo dos mortos da mitologia antiga com o entendimento que existia no contexto hebraico, tá? Só que a gente precisa entender o seguinte, não é porque a mitologia grega está utilizando um conceito de mundo dos mortos que necessariamente seja um conceito errado. Pelo contrário, se você não sabe, muitas das culturas antigas, elas imitaram, elas copiaram aquilo que está na Bíblia e trouxeram a sua versão. Então, por exemplo, você vai ter o dilúvio é bíblico, mas várias culturas, a cultura egípcia, a cultura babilônica, vai copiar essa história bíblica e vai colocar com suas próprias palavras. Você pode ver, por exemplo, a epopeia de Gilgamesh, eles vão colocar toda uma figura segundo a sua cultura, tá? Então assim acontece também. Existia o conhecimento do mundo dos mortos no contexto hebraico e agora os gregos, os romanos vão copiar e vão colocar suas próprias palavras. Perfeito? Então, nas equivalências gregas, nós vamos ter o Hades como, né, ou Pluto, dependendo da cultura grega, que ele seria o deus das regiões mais baixas, Orcus, o mundo inferior, o reino da morte. O uso posterior desta palavra, a sepultura, a morte e o inferno, no grego bíblico, está associado com Orcus, as regiões infernais, o lugar escuro e sombrio nas profundezas da terra, o receptáculo comum dos espíritos separados do corpo. Geralmente Hades é apenas uma residência do perverso. Tá? Então essa é a definição que você vai ter no dicionário. Na cultura helênica, o Hades era justamente o lugar dos mortos, e aquele, né, quem dominava nesse reino era justamente Hades, que era o rei, né, o deus do mundo dos mortos. Ele dominava e lá ficavam, não é mesmo, guardados todos aqueles que morriam. Então o Espírito Santo entendeu a mente dessas pessoas e utilizou a mesma expressão. Tá? Não vamos entrar nesse ponto aqui agora. Tá? Então o que nós vamos entender aqui nesse ponto? Nós vamos entender o seguinte, a definição aqui da morte. Esta é a definição da morte segundo a Escritura, pois todos aqueles que morrerem irão para lá, porém permanecerão nesse estado até o tempo da ressurreição, os justos para a ressurreição da vida e os ímpios para a ressurreição do juízo. Tá? Então, se você não sabe, a Bíblia fala da ressurreição do juízo e da ressurreição da vida. Mas todos esses vão passar pela morte. Então, quando as pessoas morrem, irmãos, elas vão para o estado chamado Sheol, vão para o lugar chamado Sheol, né? Mesmo que você não creia na consciência, ou mesmo que você creia na consciência depois da morte, as pessoas têm um consenso de que esse estado, este lugar da morte, vai ser chamado de Sheol, que nada mais é que significa, né, a sepultura comum da humanidade. Então acho que deu para entender esse conceito aqui da questão da morte. Então quando você morre, se você faz o que é certo, se você é justo diante de Deus, você vai ressuscitar para a vida. Mas se você é ímpio, você vai ressuscitar para o juízo e consequentemente para a condenação, tá? Então eu acho que deu para nós entendermos essa parte. Vamos fechar esse tópico aqui da definição de Sheol, mas nós precisamos entender, agora eu vou entrar numa parte um pouquinho mais avançada do estudo, e você vai entender que este local chamado Sheol, ele tem, irmãos, a configuração, uma tipologia de um ser que tem fome, um ser que tem desejos e um ser que se alimenta, tá? Então, vamos atentar aqui para o texto, que vai estar aqui nessa questão de partes do Sheol. Irmãos, Deus ele vai comparar o Sheol como se fosse um animal que tem peçonha, um animal maligno. Um animal que está à espreita caçando as suas vítimas.
E, obviamente, ele se alimenta, não é mesmo? Da morte das pessoas. Eles se alimentam da morte. Quando as pessoas morrem, é como se ele tivesse envenenado uma pessoa e tivesse se alimentado dela. Então, vamos entender isso daqui. Nós vamos ter algumas definições para a morte aqui no nosso mapa mental, tá? Paulo vai falar sobre isso dizendo o seguinte. Deixa eu botar aqui o vermelho, que fica um pouquinho melhor. O veneno da morte é o pecado. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Então, essa expressão aqui, aguilhão, irmãos, ela vai significar um ferrão. Tá? Vai significar um ferrão. Então, quando você pega na definição dos dicionários, você vai ver que este ferrão, essa expressão aqui, aguilhão, ela vai ser designada como o ferrão de escorpiões, ferrão desses animais peçonhentos e até mesmo, né, a mordida de uma serpente. Então o que ele está dizendo? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? É como se ele estivesse dizendo, olha morte, onde é que está o teu veneno? Cadê ele? Porque já não funciona mais com aqueles que ressuscitaram. Tá? O texto aqui em 1 Coríntios 15 está falando daqueles que ressuscitaram, que estão vencendo a morte. Então quando ele diz aqui a força do pecado e a lei, você precisa entender uma questão. Não é mesmo? A morte, ela vai envenenar as pessoas através do pecado. Então, a cobiça vai dar luz ao pecado e o pecado, não é mesmo? Vai gerar morte. Só que o que dá força para o pecado é a lei, porque a lei diz não fará tal coisa e a pessoa transgride a lei, logo, não é mesmo? Agora a morte vai ter autoridade. Então, é como se a morte estivesse constantemente envenenando as pessoas para que quando essas pessoas morressem, ela literalmente se alimentasse dessas pessoas. E a gente precisa entender o seguinte, irmãos, a morte e o diabo, eles estão interligados, tá? Porque a morte, ela vai aparecer por causa do diabo. Então, irmãos, quando fala aqui de aguilhão, significa a forma como a morte, ela vai querer se alimentar dos homens, ou seja, ela vai envenenar, ela vai morder. Esses homens, eles vão morrer, agora vai se alimentar deles através do pó da terra, tá? Em Números, Deus, ele vai fazer uma tipologia disso. Por quê? Ele vai dizer o seguinte, lá em Números, irmãos. Preste bastante atenção. Deus, ele vai mostrar tipologias disso da seguinte forma. Aqui, quando ele mostra as serpentes abrasadoras, em número 21, do 6 ao 9, vai dizer o seguinte. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, tá? Olha que interessante, serpentes abrasadoras. Literalmente, irmão, essas serpentes aqui é a mesma expressão que vai ser utilizada por diabo. E essa expressão abrasadora é a expressão, né, seraf, que ela vai dar origem ao termo serafim, que é abrasador, de fogo, ou flamejante, ou voador. Deus vai enviar serpentes abrasadoras para o povo no deserto, e essas serpentes vão morder o povo, e aí o povo vai morrer, né, o povo de Israel, como fala aqui, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse, havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora o Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo e disse, o Senhor a Moisés, faz uma serpente abrasadora e põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e pôs-a sobre uma haste, sendo que alguém mordido por alguma da serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Tá, irmãos, então, você está vendo aqui que pessoas estão sendo contaminadas, estão sendo mordidas por essa serpente e estão morrendo. E aí, quando elas olhavam para a serpente de bronze que estava na haste, elas seriam curadas. Então, essa serpente, irmãos, que está sobre a haste, representa o Cristo. A haste vai representar a própria cruz, mas por que Deus escolheu uma serpente, né? Por que Deus não colocou um cordeiro sobre a haste, né? As pessoas olham aqui estranho, por que não colocou um leão sobre a haste e escolheu justo uma serpente? Por um motivo simples. Porque você precisava entender que é dito assim, que todo aquele que for colocado sobre o madeiro será considerado maldito. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E aí Deus vai levantar um madeiro e vai colocar a serpente. A palavra haste ali é madeiro, né? Etz, no hebraico. E ela vai ser colocado ali. Então o que você está vendo? Que um ser maldito está sendo levantado ali e está sendo o quê? Agora os homens estão sendo curados. Então essa era a representação. Jesus vai dizer, né? Do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então quando você olha para Cristo por meio da fé, você é curado das mordeduras do quê? Do que nós vemos aqui. Do aguilhão, da morte, que é o pecado.
Lá na literalidade no deserto, eles estavam sendo picados pela serpente. E na realidade, não é mesmo? Nós somos picados pelo pecado. E Deus utilizou também uma serpente para ser levantada pela haste, né? Por quê? Porque lá em Gênesis capítulo 3 nós vamos ver que Deus disse que a serpente era maldita entre os animais do campo. Então Deus está mostrando um animal considerado maldito levantando-se no madeiro, né? E a Bíblia fala que todo aquele que for levantado no madeiro é maldito, para mostrar que Cristo se faria maldição por nós. Toda maldição cairia nele, né? Então Deus está mostrando que Cristo se fez maldito por nós, para quê? Para que as picadas, não é mesmo, da serpente, que tipologicamente fala do diabo, mas também tipologicamente fala da morte. O que significa isso? Que seriam curadas por meio de Cristo sendo levantado no madeiro, tá? Então por isso que você vai ver aqui essa relação da serpente que estava mordendo as pessoas. Perfeito? Então tem essa relação. É claro que a Bíblia também vai fazer uma relação com escorpiões, né? Jesus ele fala assim, né? Que aquele que crê vai ter autoridade para pisar escorpiões, serpentes, etc. É uma relação com a mesma coisa. A peçonha como um todo vai representar justamente o que? O pecado. A contaminação para a morte. Então, entendendo essa parte, irmãos, deu para entendermos esse conceito de serpente. Agora nós vamos entender, irmãos, que quando a pessoa morre, literalmente o Sheol ele vai se alimentar da pessoa, tá? Vamos entender isso daqui para você entender esse conceito da morte. O que vai acontecer no contexto da morte de Abel? Vai dizer assim, isso está em Gênesis capítulo 4, verso 9 a verso 11. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu, não sei, acaso sou eu o tutor de meu irmão? E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Eis agora, pois, maldito, pois por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Então ele está dizendo aqui, irmãos, que a boca da terra se abriu. Tá? Quando ele está dizendo aqui, irmãos, que a boca da terra se abriu, ele está fazendo uma relação da morte comendo o homem e o homem se tornando pó, né? Então, quando o homem se torna pó, né? Quando ele fala aqui que a boca comeu, né? Engoliu o sangue de Abel, é um eufemismo. Por quê? Porque o sangue foi derramado e caiu sobre a terra. E quando é feita uma sepultura, ali você cava na terra, é como se a terra agora comesse esse homem, não é mesmo? Então, irmãos, é como se Abel agora, quando morresse e fosse enterrado, é como se a morte agora, quando o homem está se decompondo, é como se a terra, num primeiro momento, estivesse mastigando. Sabe quando você come um alimento e você está mastigando esse alimento, você come, mastiga? Depois que você mastiga, esse alimento vai descer até o seu interior. Então, basicamente, é isso que está acontecendo. Quando ele fala que a terra abriu a boca para engolir o sangue do seu irmão, é literalmente a morte comendo Abel, torturando ele, mastigando, e até que ele vai se tornar pó, e ele vai se tornar parte da terra, ele vai se tornar parte do chão. E fala então que a terra engoliu o sangue de Abel. Quando você vai mais para frente, você vai ter mais um exemplo disso, por causa do pecado, tá? Existem muitos textos, mas o tempo é curto, não tem como a gente mostrar tudo, infelizmente. Então, irmãos, olha que interessante, em Isaías capítulo 5, verso 13 a 14. Presta atenção. Assim, portanto, o meu povo será levado cativo, por falta de entendimento, e os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Por isso a cova, você vai ver que no hebraico aqui a expressão cova, vai ser a expressão Sheol, aumentou seu apetite. Veja, sentiu muita fome, né? Ela sentiu muita fome e aí vai abrir a sua boca desmensuradamente, e para lá desce a glória de Jerusalém, e o seu tumulto, o seu ruído, e quem nesse meio folgava, sabe? E quando um cão está com fome e ele sente aquela comida, eu tenho um cachorrinho pequenininho, né? Quando você prepara a comida, ele fica todo faceiro, parece que dá mais fome, ou você mesmo, quando você está com fome, você sente aquele cheiro de comida, sabe? Muito apetitosa, muito gostosa. Parece que você fica com mais fome ainda, é assim que acontece. É como se a morte, ela, além de ter fome, ela também sentisse o cheiro do quê? Do pecado. Então, é como se ela sentisse o cheiro do pecado, e quando ela sente o cheiro do pecado, o apetite dela abre. Lembra que eu falei para você, irmãos,
que é como se a morte fosse um eterno mendigo, né? A palavra Sheol vem de Sha'ala, que significa pedir, pedir, inquirir e até pedir esmola. Então, é como se a morte ela estivesse constantemente pedindo para Deus as pessoas. É como se ela estivesse constantemente pedindo, como um cão guloso, o seu alimento. Sabe quando você está comendo e fica lá o cãozinho lá olhando para você? Ele sempre quer alguma coisa para comer. É mais ou menos assim. A morte ela sente o cheiro do pecado e ela agora vai querer comer as suas vítimas, que são aqueles que pecam e não se arrependem, tá? Então você vê aqui que por causa do pecado, né, a cova aumentou o seu apetite e abriu a sua boca desmensuradamente, para lá desce a glória de Jerusalém, e o seu tumulto e o seu ruído que nesse meio folgava. Então, quando ele fala aqui que a cova abriu a sua boca, irmãos, é uma tipologia para dizer que agora a morte, ou seja, as pessoas vão morrer em grande quantidade e elas vão ser enterradas na terra e a terra vai consumir elas. A terra vai, não é mesmo, fazer com que todas aquelas pessoas vão ao pó. Só que nós vamos ver um exemplo aqui, irmãos, que agora fala de uma coisa um pouquinho mais além disso, tá? Por quê? Aqui em Números 16, nós vamos ver que a terra literalmente vai abrir sua boca e as pessoas vão cair e vão literalmente vivas até o ventre do Sheol. E aí nós vamos entender isso daqui. Isso está em Números capítulo 16, verso 30 até verso 34. Quando lá houve aquela desobediência e a tentação no deserto, Moisés vai pedir uma seguinte questão aqui para Deus. E vai pedir assim: mas se o Senhor criar alguma coisa inaudita e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo, né? A palavra tragar aqui literalmente comer, irmãos. Com tudo que é seu e vivos descerem o abismo, Sheol, você vai ver, né? Então conhecereis que estes homens desprezaram o Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra debaixo dele se fendeu, e abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, e como também como todos os seus homens que pertenciam a Corá, e todos os seus bens, e eles todos que lhes pertenciam desceram vivos ao abismo. Tá? Aqui você tem já uma parte mais profunda, né? Profunda. E essa parte mais profunda, nós vamos ver que daqui a um pouco é o ventre da morte. Né? Essa parte mais profunda, que vai ser chamado de abismo, ou ventre do Sheol, ela vai ser justamente, né, o que nós vamos entender daqui um pouquinho, que é a parte mais profunda da morte. A terra os cobriu e permaneceram no meio da congregação. Todo Israel que estava ao redor deles fugiu do seu grito, porque diziam: não suceda que a terra nos trague também. Tá? Então, aqui você vê uma parte que vai compor a morte, que é justamente a boca do Sheol. E agora nós vamos entender o ventre do Sheol. Irmãos, você sabia que Deus utilizou uma pessoa, um profeta, para mostrar que Cristo seria levado até o ventre do Sheol, mas de lá seria tirado ao terceiro dia? Sim, irmãos, Deus ele vai utilizar Jonas e uma figura de um peixe saindo dentre as águas, e esse peixe vai engolir a Jonas e vai voltar para dentro da água. Por quê? Porque nós temos que entender que debaixo das águas, no grande abismo, é lá que é considerado o local dos mortos. E assim como aquilo que está debaixo das águas, que fala que é justamente o lugar dos mortos, assim Deus escolheu justamente um animal grande que vai engolir Jonas e vai levar para baixo das águas. E quando ele leva Jonas para baixo das águas, é uma tipologia de Cristo sendo levado para os lugares mais baixos da terra, que nós vamos entender como Sheol. E assim como vai dizer o seguinte texto, vamos lá. Isso vai estar em Jonas, na verdade vai estar no Evangelho de Mateus 12, 40, depois em Jonas. Vai dizer o seguinte para nós, preste atenção. Porque assim como esteve Jonatas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, tá? Então o peixe aqui é uma representação do Sheol, ele vai representar a morte. Assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então a palavra coração aqui, irmãos, na verdade é profundezas, que tem o sentido de ventre, né? No sentido literalmente de profundo. Assim como Jonatas esteve 3 dias dentro do peixe, assim também Cristo vai estar 3 dias e 3 noites no profundo da terra. Então existe esse ponto aqui que você precisa entender. E somando com as palavras do próprio livro de Jonas, você vai ter o seguinte. Olha que interessante. Isso está em Jonas capítulo 2, do verso 1 ao verso 2, que diz o seguinte. Então Jonatas, ou Jonas, né? Não é Jonatas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu do ventre do abismo. Só que no original hebraico, abismo aqui é Sheol.
E gritei e tu me ouvistes a voz. Irmãos, olha que tremendo. Jonas, ele vai chamar o ventre do peixe, né? O lugar onde ele estava aqui, do ventre do peixe, como você viu aqui, ele vai relacionar isso com o quê? Com ventre do abismo, que no original é hebraico. Por quê? Porque Deus estava representando aquele peixe, irmão, como justamente a própria morte. E assim como aquele peixe comeu a Jonas, assim a morte come os homens. Assim como os homens são enterrados, não é mesmo? Jonas vai ser ocultado nesse peixe. E assim como esse peixe levou Jonas 3 dias e 3 noites debaixo das águas, assim também Cristo esteve 3 dias e 3 noites debaixo das águas, não é mesmo? No coração da terra, que vai ser configurado pelo abismo, tá? Então, irmãos, aqui o texto claramente está mostrando como se aquele peixe representasse o mundo dos mortos. Só que o que acontece? Veja o que Deus fala sobre esse profundo, esse local aonde é chamado de Sheol, chamado de abismo. Preste bastante atenção. Lá em Deuteronômio 32, verso 21 a verso 22, diz o seguinte: a zelos me provocaram com aquilo que não é Deus, com os seus ídolos me provocaram a ira. Portanto, eu os provocarei a zelos com aquele que não é povo. Como louca nação, os despertarei a ira, porque um fogo se acendeu no meu furor e arderá até o mais profundo do inferno. A palavra aqui é literalmente ventre do Sheol. Ele está dizendo que arderá um fogo até o mais profundo do Sheol. E esse profundo do Sheol é justamente o que nós vimos aqui, o ventre. Tá? Então, irmãos, Deus está mostrando que no mais profundo do ventre do Sheol existe um fogo que consumirá a terra e as suas messes e abrasará os fundamentos dos montes. Tá, irmãos? Então, nós vemos aqui essa alegoria. Jonas vai estar no profundo do peixe, nós vamos ver que ele vai associar o profundo do peixe com o ventre do Sheol, e Deus vai dizer que no profundo, no ventre do Sheol, um fogo vai se acender e lá vai ser o que? Consumido. Então, irmãos, aqui nós vemos que existe uma relação. Que assim como Cristo morreu e ressuscitou, Jonas vai ser tirado ao terceiro dia desse local. Então, acho que deu para entender essa parte aqui. O Sheol, irmãos, veja, ele está configurado dessa forma. Mostrei para você que ele sente fome, que ele tem um ventre e que ele, como se ele sentisse o cheiro do pecado. Mas, irmãos, quando ele sente o cheiro do pecado, nós sabemos que aquilo que dá autoridade para que ele possa consumir as suas vítimas e pedir as suas vítimas é o pecado. E tem 2 exemplos aqui muito importantes que vão nos mostrar isso, tá? E eu vou falar um pouquinho dessa parábola aqui para você. Deixa eu diminuir um pouquinho, que Jesus ele vai nos mostrar. Preste bastante atenção. Isso está em Lucas 16, verso 20 e 31. Eu vou ler a outra parábola antes dessa, tá? Que vai estar aqui em Lucas 12, mas para quem não sabe, esse rico é o mesmo que vai aparecer no capítulo 16, as pessoas não perceberam isso, mas trata-se da mesma pessoa, com ângulos diferentes, então preste bastante atenção. Em Lucas capítulo 12, verso 16, diz o seguinte: e lhes proferiu uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos, e disse, farei isto, derrubarei os meus celeiros e reconstruí-los maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem és? Você consegue ver aqui, irmãos? Esta noite te pedirão a tua alma. Não é Deus que está pedindo, mas alguém vai pedir. E como nós vimos a expressão pedir no hebraico, é a expressão sha'al, que vai dar origem à expressão Sheol. Tá? Sheol. Então, este que está pedindo a alma aqui, irmãos, precisamente é a própria morte. Aqui você vê um homem que está vivendo no pecado, né? No pecado da avareza. Ele está vivendo no pecado da avareza, não se importando com Deus, então chegou um momento em que a morte pede este homem. Porque ela sentiu o cheiro do pecado desse homem e naquela noite ele pediu, né? A morte pediu a vida daquele homem. Pelo fato desse homem não estar com o sangue de Cristo, pelo fato desse homem não ter fé, pelo fato desse homem viver no pecado, Deus concedeu a alma desse homem para a morte e a morte se alimentou deste homem. E essa história, irmãos, ela vai continuar aqui. Não pense não que essa história do mendigo, que nós vamos ver lá em Lucas 16, ela não tem relação com essa daqui, porque você vai ver que trata-se do mesmo rico, num ângulo diferente. Em Lucas 16, versos 20 a verso 30, vai dizer também
porque esse homem morreu. Porque vai dizer assim: E havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas e que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães vinham lamber-lhes as úlceras, e aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado no inferno, tá? Aqui a palavra inferno é a palavra Hades, que nós tratamos lá no início, que é equivalente a Sheol. Então aqui não trata da segunda morte, mas trata da primeira morte, Sheol. Estando em tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda-lo Lázaro que molhe a água à ponta do dedo e que me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. O que nós vimos lá, irmãos? Nós vimos lá em Deuteronômio 32 que há um fogo que arde, não é mesmo? Um fogo que arde constantemente. Que Deus acendeu uma chama lá que vai consumir tudo, tá? Então aqui você vê claramente que inferno, Hades, que a gente vai ver no Antigo Testamento, Sheol, aqui existe um fogo e Lázaro, não é mesmo, está lá sendo consolado, enquanto esse rico aqui está em tormentos. Agora eu quero abrir um parênteses aqui, irmãos. Então eu não concordo com a doutrina que diz que não há consciência. Por que eu não concordo? Porque para mim ela não tem sentido bíblico. Você pode argumentar, não, mas isso é uma figura de linguagem e etc. Não, irmãos. Jesus ele nunca vai utilizar elementos figurativos que não existem. Por quê? Quando Jesus ele faz uma parábola, por exemplo, do semeador, a semente existe. Quando ele faz uma parábola do grão de mostarda, o grão de mostarda existe. Então por que ele utilizaria um exemplo de coisa que não existia? Ele podia utilizar muitos outros exemplos para falar de uma coisa, de qualquer coisa. Mas aqui, irmãos, ainda que seja uma parábola, que eu entendo que seja, não significa que essa parábola não fale de coisas reais. São elementos reais que falam daquilo que é real, tá? Então ele fala aqui de dois extremos. Aquele que viveu no pecado e aquele que, mesmo tendo dificuldades nesse mundo, andou na fé no Senhor. E aí continua. Então clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe a água na ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. Além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, e vós outros não podem, nem os de lá passarão para nós. Então replicou o pai: Eu te imploro que mandes em minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não virem também para este lugar de tormento. Respondeu-lhe Abraão: Eles têm a Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, se arrependerão. E Abraão, porém, lhes respondeu: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. O que ele está dizendo? Se eles não escutam as escrituras, que é Moisés e os profetas, eles não vão se persuadir com alguém que ressuscite. E quem ressuscitou? Cristo. Aqui está mostrando que se você não crê no que está na lei e nos profetas, você não vai crer no evangelho. Basicamente o que ele está dizendo aqui. Mas isso não vai tirar o fato, irmãos, de que essa parábola, história, como você preferir, ela trata de uma realidade que existe. Não adianta a gente ficar enfeitando, irmão, um texto dizendo que é isso. O texto é claro aqui. É claríssimo do que está dizendo. E eu quero dizer para você que diz que não há consciência, você está correndo um grave risco de dizer aquilo que a Bíblia não diz. Paulo fala que quando nós dizemos uma coisa que a Bíblia não diz, nós somos tidos por falsas testemunhas. Se Deus aqui está mostrando uma coisa que deve ser temida, que deve ser entendida corretamente, e você diz que não existe, irmãos, é muito fácil para um pecador pensar assim: não tem problema eu vou ser destruído depois, eu prefiro aqui viver uma vida regalada, fazer o que eu quiser e depois vai ser tudo destruído. Para mim não faz sentido, não vai ter recompensa. Você vai estar contribuindo para que várias pessoas não vendo isso daqui, não entendendo isso daqui, se desviem da palavra. Por quê? Não vai fazer diferença, irmãos, elas receberem o galardão da salvação, sendo que para elas viver no pecado aqui é melhor. Então você está incentivando pessoas a viverem uma vida no pecado. Não é questão de você concordar ou não, é a questão, irmãos, que a Bíblia é clara. Que, resumindo essa parte, muitos não sabem, mas essas duas passagens tratam do mesmo homem, pois Jesus está falando do mesmo homem em partes diferentes. E aqui claramente vemos a vida de um homem sem Deus que morreu e foi condenado ao Sheol ou Hades. É claríssimo isso, irmãos. Claríssimo isso que nós vemos aqui. E olha que interessante, nós vamos ver o seguinte aqui, irmãos. Continuando, preste bastante atenção. O próprio diabo vai pedir a vida de Pedro, preste atenção, porque vai dizer o seguinte, irmãos. Olha que legal. Em Lucas capítulo 22, verso 31, diz o seguinte: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou
para vos peneirar, né, como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece teus irmãos, tá? Então você vê aqui, irmãos, que o diabo, ele estava pedindo a vida de Pedro. Assim como nós vimos que a morte estava pedindo a vida daquele rico. Só que aqui você vê exemplo de uma pessoa que está vivendo em Jesus. Pedro provavelmente cometeu algum erro, cometeu algum pecado, e isso deu autoridade. Na verdade, o contexto ele está falando, já profetizando aquilo que Pedro haveria de fazer, que é negar o Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele fala, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Então esse era o contexto. Pedro negaria o Senhor Jesus Cristo e estaria em pecado. E aí a morte vai farejar isso e vai dizer, esse é meu. E o diabo vai pedir, né? Ele vai acusar diante de Deus para pedir a vida de Pedro. E Jesus vai dizer, não, eu intercedi por ti, pela tua vida, mas quando tu te converteres, vai e fortalece os teus irmãos. Por quê? Porque Pedro ele se enfraqueceu e negou o Senhor. Então a morte agora vai pedir a vida de Pedro e vai querer peneirar ele. Mas Jesus vai dizer que não, Pedro não. Então, irmãos, aqui você vê o seguinte, tem um texto aqui que eu coloquei sobre Tiago que diz assim, né, como a morte como o pecado vai gerar morte na pessoa. Você está em Tiago capítulo 1, verso 13 ao verso 15, que diz o seguinte, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Ele mesmo a ninguém tenta, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, e quando esta atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, resumindo essa parte, irmãos, veja bem, nós entendemos que trata-se de uma mesma história do homem rico, porém, o Sheol, o inimigo que tem poder da morte, pede às vítimas dos homens das acusações, tá? Ou seja, ele vai pedir a morte daqueles que o diabo vai acusar. Lázaro está apontado em várias partes. Servo de Abraão, sacerdote que entrou em Canaã, e da parábola e por fim ressuscitado. Eu não vou falar sobre isso aqui agora, é para um outro estudo, tá? O diabo pediu a Pedro, porém Jesus intercedeu por ele. Irmãos, o vídeo está praticamente com 1 hora, então eu vou dividir essa primeira parte do estudo em 2 vídeos para ficar mais fácil de nós trabalharmos, tá? Senão se torna muito cansativa a edição. Então, aguardo você no próximo vídeo e peço para que você baixe esse mapa mental que vai estar ali no link, tá bom? Então aguardo você para o próximo vídeo e que Deus abençoe você. Até lá. Tchau, tchau.